Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de novembro de 2011, sexta-feira. O verbete é de número 2126. Tem 6 páginas, 50 logias e 22 máximos. O tema é jovialidade sem idade. A especialidade é a temperamentologia. Quem redigiu esse verbete com muita técnica e dedicação nos detalhes foi a nossa professora veterana Luci, que está aí, hoje assessorada pelo João Paulo. De modo que vocês precisam ter cuidado hoje. Cuidado, hein? Estou avisando. Definição. A jovialidade sem idade é a condição, postura, ação, atitude, comportamento ou modo interassistencial marcante da consim, homem ou mulher, independentemente da maturidade biológica, das circunstâncias, fatores ou motivos, ao manifestar-se com harmonia, leveza, alegria, vivacidade e bom humor explícitos no âmbito multidimensional. A maturidade juvenil, a reperspectivação do ressomante intermissivista cosmoético parapsíquico. O fato de o bom humor ser demonstrativo da jovialidade mais amistosa e inofensiva. A coragem consciencial na superação de gargalos evolutivos no dia a dia. A volicionalina, independente da idade, no trabalho ombro a ombro, para ombro com os amparadores. A exteriorização de energias conscienciais de acolhimento em favor das consciências. Os insights interassistenciais recebidos durante a TENEPS. A sustentabilidade energética sendo ancoragem da jovialidade interassistencial. Eu li apenas uma pequena parte, tem muito mais aí no texto. Na argumentologia nós temos o tópico recurso, com 3 recursos disponíveis à consim quanto ao uso dos trafores pessoais adstritos à jovialidade sem idade. Nos traços, o tópico, os traços, tem 10 exemplos de traços fortes, conjugados, estimuladores da jovialidade sem idade. No parágrafo das atitudes, tem 14 atitudes indicativas da convivialidade sadia para análise da consciência reaprendiz de si mesma. Na remissiologia dos 15 itens destacamos consim tenepsável, força presencial, intelectualidade adolescente, lição de vida e reciclagem prazerosa. Frase enfática. A postura jovial, independentemente da idade, quando vincada ao temperamento, reforça a dinâmica interassistencial, autoevolutiva e grupal, tornando-a espontânea, contínua e inequívoca. Você mantém postura jovial no comportamento? Admite a jovialidade sem idade ser instrumento disponível ao autorrevezamento consciencial? A bibliografia tem 4 fontes escolhidas. Agora, questionamento. Em tertúlia passada, o senhor falou sobre a influência de serenões na reurbanização do Oriente Médio. Aonde especificamente a influência do serenão toca? Nas decisões grupais? E quanto à influência do interesse dos Estados Unidos e alguns países europeus no controle sobre a área? Olha, eles ajudam aqueles que permitem, aqueles que recebem inspiração deles, que não é fácil. A gente tem que pensar o seguinte, toda função coletiva de alguém dentro da política, por exemplo, tem ali quem está dirigindo aquilo. Extrafisicamente, tem quem assiste. Mas a maioria não dá ouvidos para essa situação. Outra coisa que eu quero lembrar é o seguinte,
Na mega-análise de hoje, eu estabeleci aqui, junto com as do João Paulo, 20 itens. Temperamentologia, jovialidade, holomaturologia, autodisposição, vivacidade, humor, automotivação, proatividade, dinamismo, autorreaprendizagem, parageneticologia, interassistenciologia, exemplarismo, desdramatização, neofilia, adaptaciologia, renovaciologia, energossomatologia, taristicologia e equilibriologia. Agora, outra pergunta. A guerra é vista como sendo flagelo da humanidade. Sabemos que todo Estado se fundamenta na força e que este possui o uso legitimado da violência para coibir revoltas internas e agressões externas. O vínculo de cidadania se constitui sendo a soma de direitos políticos e deveres perante o Estado. Parte desses deveres é o serviço militar obrigatório. E eu sou favorável que ele não seja obrigatório, mas voluntário. Aqueles que querem participam, aqueles que não, não. Seria cosmoético a deserção ou a prestação do serviço militar na defesa do Estado, em caso de guerra, ou mesmo uma ou outra segunda circunstâncias? Me mostra o caso que nós vamos estudar para ver os agravantes e atenuantes do ponto de vista cosmoético. A gente tem que examinar cada caso de per si. Nós não podemos generalizar uma coisa dessa, é preciso ver o que é. Porque aí tem as vidas que estão em jogo, é muito sério isso. Gostaria de saber as repercussões de fazer exercício físico no desenvolvimento parapsíquico. Por exemplo, após fazer exercícios aeróbicos, se presta atenção ao holochakra, percebo que no momento de absorver e exteriorizar energias, acompanho o ritmo da minha respiração, sem que isso seja intencional. Poderia comentar? Não, isso aí pode ser, mas é um processo, às vezes, respiração e batimento cardíaco. A pessoa pode fazer uma somatização na hora e seguir aquela frequência, aquele ritmo. Isso aí varia infinito. Essa pessoa aqui hoje está completando 26 anos. Meus parabéns. Quando a pessoa é de fora, nós não batemos palma. Só batemos palma quando a pessoa está por aqui. E senão, nós ficamos doidos. Já pensou? Se eu deixasse que era isso, todo dia tem alguém fazendo aniversário à distância. Como é que fica? De modo que, parabéns a você, viu? Vê se agora fica maduro, hein? 26 anos já está na hora da maturidade biológica, você não tem por onde fugir. Agora, os exercícios físicos têm muita repercussão no desenvolvimento do parapsiquismo da pessoa. Observa bem isso. Isso é muito sério, você está certo. Haveria possibilidade de falar um pouco sobre o Serenão Mineirinho? Qual é o trabalho dele? Ele atua especificamente no estado de Minas Gerais? Não, eu não sei. Para mim, tem um lá, no centro de Minas, mas eu não sei quem é. Não cheguei a ver com detalhes. Eu só falo aquilo que eu convivi de algum modo. A verbetógrafa Lucy, Fatologia, página 38, segunda e terceira linha, de baixo para cima. 38, página 38, Fatologia. De baixo para cima, segunda e terceira linha. Poderia detalhar a proatividade na reatualização cognitiva? Muito bem. O que é ser proativo? É, primeiro, a pessoa se colocar numa atitude de abertismo para poder se auto-entender, para poder aproveitar aquilo que ela lê, aquilo que ela pesquisa, aquilo que ela estuda, aquilo que ela tem dúvidas. E para isso existe a questão do questionamento. Então, não ter vergonha de perguntar e fazer o link entre tudo isso que ela, das ações intelectuais que ela desenvolve. Então, isso é a proatividade.
na reatualização cognitiva, quer dizer, quanto mais se lê, se pesquisa, se observa, porque a gente também aprende na observação do outro, a gente está realmente fazendo a proatividade cognitiva. E nos traços, página 41, item 01, continuismo e metamotivação. E o item 06, lucidez e atilamento. Poderia comentar? Lucidez e atilamento. Lucidez. E também continuismo e metamotivação. É o item tá, então vamos no primeiro. Continuismo e metamotivação. Então, como a gente anteriormente acabamos de dizer, você tem que estudar, você precisa pesquisar, você precisa se autoentender. E esse processo, ele é contínuo, ele precisa ser contínuo. Porque à medida em que a gente avança, mais dúvidas ou mais autoconhecimento a gente vai adquirindo. E a metamotivação é a pessoa saber realmente o que ela quer, para que ela vai utilizar os conhecimentos, as questões que a motivam a perseguir ou a tentar chegar numa evolução, seja pessoal como grupal. Sem essas duas questões fica difícil, né? E a lucidez e o atilamento é a questão, né? Ser lúcido quer dizer ter vontade e perseguir e buscar aquilo que é mais racional. Racional naquele momento, porque de repente amanhã a racionalidade exige mais de cada consciência. E o atilamento é a exatidão, buscar a exatidão, o esmero e as conquistas. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com o informativo digital do IPC News de novembro. Então fala sobre Manaus, que cediu o primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo, com as pontuações: 6 conferências, 4 mesas de debate, 11 trabalhos apresentados, 2 sessões com 6 trabalhos apresentados. Também tem o talk show Conscienciologia Notícia, homenagem Luiz Ribeiro, 10 anos do painel Tupi Conscienciologia no Rio de Janeiro. Tem também, entre outros, amigos da enciclopédia destacam excelente resultado assistencial. Tudo aqui. Se alguém quiser ver, está aqui. Vale a pena, que é desse mês. Agora eu entrego, então, a professora Lucy para vocês. Pode? Lucy, a página 37, Estrangeirismologia. Sim. O Salamalik juvenil exagerado. Tá certo. Eu não podia deixar de colocar aí uma palavra de origem árabe, né? Salamalik, né? Salamalik é, na verdade, uma questão de cumprimento, de próprio da região, do estado, do país. E aí fica assim, o Salamalik juvenil exagerado. Então não tem aquela questão dos jovens, né? Eu, como professora, trabalhando com adolescente e com adulto na faculdade, às vezes a gente percebe lá uma ou outra pessoa que quer tirar um sarro na cara do professor, né? Então aí a pessoa se utiliza desses salamaleques exagerados. Ficou claro? Eu li aqui Salamalik, mas a pronúncia é Salamalik. Salamalik, eu aí estou firmando na pronúncia puxada para o árabe mesmo. Tá. Porque no português é Salamaleque, mas como aqui está no estrangeirismo, ficou assim.
Agora, outra coisa, na fatologia, quarta linha de cima para baixo, fatologia, página 38, né? Sim. Na quarta linha, a profilaxia do mau humor. Como é que você se aprofunda para explicar o processo de... Então, profilaxia é você perceber que existe uma doença e procurar uma vacina. Então, se a pessoa percebe que ela é mal-humorada e ela pode fazer isso com muita eficiência se ela for atilada a observar o outro. Então, se eu tenho um mau humor, seja ele normalmente, no cotidiano, ou seja ele numa situação, naquele dia tal, né? Aí você dá uma parada e se perceber como é que você vai poder mudar aquela atitude, aquele comportamento. Por exemplo, lá na frente eu cito uma questão assim: cante no chuveiro, mesmo desafinado. É uma técnica. Você está se sentindo mal-humorado, você pode ou se trancar no quarto, até deixar... Sol e meio. Tem exatamente, e fica muito mais difícil. Então... Na Itália eles chamam tenor de banheiro, cara. Tenor. Tenor, não é terror. Tá certo. Tudo bem, Arlindo? Não, aqui a última coisinha... Mas existe também a contralto de banheiro. Na última o quê? Antagonismologia, a última coisa que eu vou perguntar... Pode perguntar mais, primeiro Arlindo. Antagonismo, jovialidade e molecagem. Então, tem aquele lado, né, de algumas pessoas, sejam elas jovens, adolescentes, ou sejam aquelas falsas adolescentes lá da terceira ou da quarta idade, ou entre a adultidade e a terceira idade, que se sente, que quer ser, né, o distinto, o aparecido. Então, é essa a questão. Tá, ok, obrigado, Nada. Parabéns aí. Obrigada, Arlindo. Olá. Aqui no B, fatologia, na 7ª linha, de baixo para cima, o conhecimento preventivo sendo combustível da sabedoria. Na 7ª linha? De baixo para cima, fatologia. O conhecimento preventivo sendo combustível da sabedoria. Quer dizer, educação e cultura, quanto mais, melhor. Então, você desenvolvendo a intelectualidade, você vai ter um combustível para a sabedoria. Quer dizer, quanto mais, melhor, nesses dois sentidos aí, educação e cultura. Autoconhecimento também faz parte deste item, porque se nós não nos conhecemos, como é que a gente vai perceber as nossas falhas, os nossos equívocos? Então, isso é primordial. Tudo bem? Ok, obrigada. Nada. Luci? Sim. Marina. Primeiro, Luci, parabéns pela conquista. Excelente verbete, o assunto também. Depois, eu gostaria que você aprofundasse uma abordagem que você colocou no verbete na página 40, lá embaixo, onde fala recursos, no item 2. Quando você fala de experiência, aí você diz a jovialidade autêntica. Aí eu lhe pergunto, como é a jovialidade inautêntica, já que você explica aqui qual é a autêntica. Obrigada, Marina, pela pergunta e pela sua presença. Então, a jovialidade autêntica é aquela que a consciência já vem trazendo de outras vidas e cada vez mais ela vai se desenvolvendo em cima dessas questões que agora há pouco a gente comentou, o autoconhecimento. A inautêntica, como é que pode, né?
Nós vivemos as fases da vida intrafísica, biologicamente, e aí existe, né, a infância, a pré-adolescência, adolescência, adultidade e assim vai. Agora, se a pessoa não se percebe como consciência, ou vamos menos um pouco, ela não se percebe como pessoa física, e mistura as fases, ou de repente leva a infantilidade até a terceira ou quarta idade, dançou, não acha? Com certeza. Ela não está vivendo as fases da existência dela com lucidez. Isso mesmo. E ela corre o risco de confundir, né, comportamento ideal socialmente com um outro que vai lhe trazer prejuízo, mais ou menos por aí, né? Isso mesmo, Marina. Muito bom. Complementou muito bem. Muito bom. Obrigada. Uma outra abordagem que você fez aqui, que nós estávamos até comentando, isso já na página 41. Aí, se você também puder aprofundar para a gente, está naquela seção de atitudes, né, na argumentologia, mas na página 41. Sim. É o item da desrepressão. Aliás, você já comentou, a questão de cantar no chuveiro, né? Isso. Mesmo desafinado. E que tem um erro aí. Tem? Mesmo desafinado, não peguei. Não, tá? minha desrepressão tem um R a mais. Tem, já vi, tem sim. Então, Luci, é fácil chegar na terceira e quarta idade mantendo ou melhorando essa desrepressão, ou é mais difícil do que na jovialidade biológica? Como é que é a sua experiência? Então, aí eu não gostaria de estar me colocando pessoalmente, mas é um fato, né? Eu, desde que eu me conheço nesta vida, como gente, eu procuro fazer do limão uma limonada. Limão nada é difícil. Do limão uma limonada. Então, se a pessoa já descobriu que ela pode se desreprimir desde cedo, ela vai adquirindo uma consistência para fazer isso, tirando de letra. Tem razão. Tem razão, chega lá mais adiantado, né? Isso. O ideal. Obrigada, Luci. Luci, Marilza, parabéns pelo verbete. Você aí representa mais uma vitória da longevidade, né? Obrigada. A gente conseguir defender um verbete e tal, né? Dentro das nossas coisas. Aqui em Fatologia, na página 38, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha, você coloca para-ombro a para-ombro com os amparadores. Isso não deveria estar em parafatologia? Poderia também, né? Poderia. Mas como... Só isso. Não, exatamente. Porque foi colocado ombro a ombro, aí complementamos com para-ombro a para-ombro. Mas eu acho que enriqueceria também muito a parafatologia. Sim. Agora é uma pergunta que eu quero fazer a você, que não está no verbete. As pessoas estão acostumadas com uma terceira idade, mas com aquela aparência tradicional, né? Aquela pessoa mais quieta, mais recatada, né? Mais limitada em todos os aspectos, e principalmente mentais, né? Acha que velho regrediu o corpo físico. E eu percebo, por exemplo, que quando perguntam a minha idade, nossa, mas você é tão viva, tão esperta, eu acredito que deve acontecer com você também. As pessoas estranham a nossa lucidez, né? A senhora, por favor, tira a identidade e diz o número do seu CPF. Aí a gente, blá, 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 blá.
senhora sabe o número do CPF? Então, por aí afora, eu acho que você já passou também por essas experiências. E existe um outro fator também dessa jovialidade, que a pessoa com uma idade que já fez 15 anos há algum tempo, né? Também choca essa aparência jovial. A própria aparência, a alegria, a descontração. E como é que você lida com isso, que você é bem jovial? Eu acho que o verbete é assim, realmente a sua cara, né? E essa imagem, como é que você vê essa imagem que você passa para os outros? Como é que essa imagem é recebida? O que você... Acho que eu me expliquei. Tá. Como é que você vê isso? Então, a gente percebe aqui que nós colocamos temperamentologia, né? Então, tudo isso que você ressaltou aí faz parte do temperamento consciencial. Eu quero frisar consciencial, né? Uhum. Por quê? Porque você veio conquistando, né, todos os passos, você veio se auto-pesquisando. Então, como você levantou aí, é a minha cara, né, o verbete. Uhum. Eu considero, sim, sem falsa modéstia, que ele é a minha cara. E ele foi me dado, o tema foi me dado de presente por uma pessoa muito querida. E eu tive facilidade em escrever o verbete, depois o histórico dele, muitas pessoas aí fazendo os ajustes, né? E na ação eu me sinto à vontade, sim, porque eu tenho um espírito alegre, eu procuro me vestir de uma forma que não chame muito atenção, mas que também seja a minha cara, jovial, né? Eu sou uma pessoa alegre, então quem quer ter jovialidade sem idade, acho que o caminho é esse. É o teu. Que você colocou ali, aqui, a jovialidade sem repressão, né? Isso. De repressão. E é assim que eu te vejo. Mas eu já fui muito reprimida. Eu já fui. Só que eu tirava de letra. Isso com força presencial. Isso. Né? Uhum. E não ser mal interpretada aí fora. Né? Não, muitas vezes a gente não pode nem negar que a gente até é mal interpretada. Sim, mas uma banana Technique faz bem. Não faz mal a ninguém. Uma banana Technique faz bem. Isso. Obrigada, Marilza. Parabéns, está muito bonito o seu verbete. Muito obrigada. Tchau. Para a verbetógrafa, sinonimologia, página 37, item 01. Jovialidade desperta e jovialidade veterana. Poderia comentar? Jovialidade desperta, veterana. Jovialidade veterana, um exemplo é isso que você ouviu na resposta dada à Marisa, né? Então, que é uma conquista que você vem apresentando, que você vem despoluindo os enganos, né? Que você vem corrigindo para você chegar ao máximo. Eu quero crer assim, que em algumas projeções eu tive a possibilidade de identificar amparador e amparadora. E existia jovialidade nesses amparadores. Então, é a jovialidade, seja do amparador extrafísico ou de uma pessoa que tem jovialidade e ela desempenha essa jovialidade aqui no intrafísico. E a outra questão, por gentileza? A desperta? Então, a jovialidade desperta é a consequência de quem tem a jovialidade na intrafisicalidade e que, de repente, lá na desperticidade, quem tiver a oportunidade, desenvolver
tudo com bom humor, com otimismo, com força de vontade, com a força presencial. Será que eu fui clara? Na página 39, paradoxologia. Esclareça mais o fato de pessoas com 60, 90 anos, com muita energia e disposição para a vida, quando outros aos 30 já têm a postura derrotada e cabisbaixa, independente do estado social ou cultural. Esta consciência será que sempre que ressoma tem postura semelhante e isso faz parte da sua personalidade? A especialidade é temperamentologia. Então, dentro deste contexto, então aquela pessoa de 30 e tororó, que é cabisbaixo, que não tem força presencial, que se sente, não posso falar idoso, devo falar velho, né? Vai custar para chegar nesse patamar aí, daquela consciência que tem 60, 70 e 80 e os entas da vida, e se apresenta com uma jovialidade veterana. A verbetógrafa, poderia esclarecer em Maniologia, página 40, segunda linha, o significado de sofomania, lipemania e monomania? Sofomania, aquela pessoa que tem o saber absoluto, ela é o máximo, né? E lipomania, que tem uma profunda tristeza, está no caminho da Melex ou da Melim ou da Melex, quer dizer, Melim, né? Tristeza intrafísica, e Melex extrafísica, tristeza extrafísica. Qual outra? A outra, monomania. Monomania, né? Ideia fixa. Aquela pessoa que não tem abertismo e que bate sempre na mesma tecla porque ela é teimosa a partir da saúde consciencial. Você forçou a barra aí para falar. Não, forcei? Então, desculpa. Teimosa. Não, mas isso é estranho. Não é ideia fixa? Está correto. Você, na sua qualidade de patologia, né? Está perfeita. Obrigada, professor, desculpa. Agora, posso falar mais um? Pode. Sinergismologia, página 38, primeira linha. Poderia expandir o sinergismo, autoesforço permanente, autorreaprendizagem? Então, autoesforço permanente, né? Tem que ter continuismo. Você tem que tocar o barco, né? A vida intrafísica, ela não é fácil, você tem que fazer do limão uma limonada, você tem que ter continuismo e a autorreaprendizagem. Então, sair daquela ideia a pessoa que sabe tudo, ela não sabe tudo, sempre há alguma coisa a se aprender ou se reaprender. Importante para mim é a questão da reaprendizagem. Então, se a gente tem um conhecimento, logo à frente vem um outro, ou precisa vir um outro. Tá em binomiologia, página 39, terceira linha. Poderia abordar o binômio sensibilidade, autodeterminação? Por que a sensibilidade masculina ainda é muito incompreendida? Sensibilidade, autodeterminação. Por que, como é que é a pergunta? Por que a masculina... a sensibilidade masculina ainda é muito incompreendida? Por exemplo, a sensibilidade do arlindário. Não tem aquela questão assim, patológica, familiar, da escola, da vida, da mesologia. Homem não chora, né? Homem tem que bancar o durão, né? Então, falta se dedicar e se respeitar a sensibilidade.
e dar oportunidade para que a consciência se coloque. Ela se colocando e tendo alguém que tenha um pouco mais de visão, vai fazer a reeducação, né? Ou a desrepressão daquela situação. Sensibilidade e autodeterminação. E aí, se a consciência for essa pessoa cuja sensibilidade foi recalcada, e ela, num determinado momento, entende aquele fato, ela, com autodeterminação, pode melhorar a situação. Tem um amigo meu que sempre falava que ele nunca chorava. Por quê? Porque ele vivia falando para as mulheres para não chorar. E qual o motivo? Que o choro faz ruga. Cada um tem sua técnica. Na TENEPS, a manipulação de energias deixa o praticante com o corpo mais renovado. No segundo dia que pratiquei a TENEPS, ao acordar e ir para o banheiro e olhar no espelho, levei um susto, porque parecia que tinha renovado uns 20 anos. Eu tenho 60. Não estava com o rosto tão amassado e a aparência tinha mudado muito. Estou falando em ruga. Olhar para mim pela manhã ficou sendo um termômetro para avaliar como foi a noite. E nem sempre o fenômeno acontece. Faço TENEPS há 4 meses. Esse está se dando bem, já está se sentindo, dentro dos 6 meses, já está se sentindo renovado, ele vai longe. Que bom. Ele está todo dia agora, ele está perguntando alguma coisa aqui. Ele tem um nome que a gente não esquece. Ô, Luci. Oi. Marilza aqui de novo. Em enumerologia, na página 39, eu queria que você discursasse sobre a desdramatização da vida humana. E você é um crescendo, é uma numerologia, aí você coloca o exemplarismo tarístico e a conquista da imagem jovial. Tá. Então, Marilza, como é que eu vou, de alguma maneira diferenciada, te falar aquilo que a gente já disse aí, né? Desdramatizar, né? Você recebeu um não, né, numa situação tal, e aí você estava esperando sim. Como é que você vai fazer? Se você for ficar margando em cima do não, vai ser complicado. Então, aceite aquele não, pense por que e para que você recebeu aquele não, né? E, de repente, lá na frente, você vai se autodescobrir como aquela pessoa que não sabe receber o não. E vai mudar a questão em cima da dramatização que você fez por ter recebido o não. O exemplarismo tarístico, poxa, a vida aí mostra se a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, que existem muitos exemplos à nossa volta. Então, se a gente tem os olhos e os ouvidos, e os olhos para ler, para pesquisar, para estudar, você vai buscar a âncora naquele exemplo que está muitas vezes à sua frente, no seu dia a dia, e você não se deu conta ainda. E a questão, a outra qual é? A conquista. E tudo isso vai refletir, se você souber positivar essas questões negativas aí, que você não se percebeu, que você não aceitou, que você não abriu mão, vai acontecer justamente isso. Você passa a ter uma imagem de jovialidade, uma imagem jovial. Você vai ficar mais leve, você vai ficar mais disponível. E o importante, ser assistencial. Usufruir do seu cabedal de assistencialidade para o benefício do próximo, do grupo. Tudo bem, Marilza? Fui clara?
Ela é uma conquista. Sim, sim, exatamente. O processo, pelo que eu entendo, é isso. Se houver alguém aí que possa, mais especializado no assunto, o professor Valdo, né? Ah, tá. Então, na frase enfática, aqui o meu braço direito está me mostrando que eu não tinha percebido fazendo o link. A postura jovial, independente da idade, quando vincada no temperamento, reforça a dinâmica interassistencial, autoevolutiva e grupal, tornando-a espontânea, contínua e inequívoca. Excelente. Quer dizer, marca. Excelente. Obrigada. Muito bom, muito obrigada. tarístico, viu? Obrigada. Tchau. Lucia, aqui na página 39, efeitologia. Efeitologia está no começo da página, na segunda linha. Sim. Os efeitos da sensatez de pedir tempo para não entornar o caos. Isso aqui, para mim, é muito importante. Embora eu tenha vivido maior parte da minha vida em São Paulo, né? E os paulistas, e você também é um paulista, Lá um paulistano, tem que pedir né? muito tempo lá. São Paulo, as pessoas pedem, dá um tempo meu, né? Ou então me esquece, dá um tempo, né? E eu usei muito isso para minha dinâmica, para não entornar o caldo mesmo, ou para não ficar muito brava, seja em sala de aula. Fala, me poupa. Me poupe, né? Lucia, Então, em São Paulo, principalmente no trânsito, né? Tem que sempre pedir tempo, porque senão se entorna o caldo toda hora. é verdade. Então, é a paciência. É você, e eu estou fazendo um esforço muito grande para melhorar a minha paciência. Eu estou devagar, mas estou indo sempre para conquistar a serenidade ou o serenismo, né, nesta vida. Então é esse tempo que muitas vezes a gente precisa. Tá bom, obrigado. Obrigada eu. Luci, aqui Sim. na página 38, em Principiologia, o primeiro princípio, como que é aplicar o princípio da descrença aplicado à jovialidade? Então, o princípio da descrença, não acredite em nada, né? E tenha suas próprias experiências. Se a consciência, se a personalidade, ela quiser ter jovialidade, né? Quer dizer, não levar tudo a ferro e a fogo, não bater de frente, ela experimentar. E, muitas vezes, para ela experimentar, ela tem que se expor, ela tem que se conhecer, né? Eu já levei alguns puxões de orelha aí do professor Valdo e de algumas outras pessoas que tiveram a oportunidade, e eu fiquei muito feliz, de me apontar, né, algumas características da minha personalidade. Embora aquela experiência, aquela situação, eu estivesse, entre aspas, vivendo, mas eu não estava experimentando. Então, esse sinergismo aí, né, esse princípio, exatamente isso, você se pôr a experimentar e se expor para você se autocorrigir. E você acha assim que onde é o limite do respeito assim das consciências que estão em volta? Um exemplo, uma pessoa idosa que, por mais que você fale que aquilo não está legal para a condição física dela, ela quer experimentar e ter experiência. E assim, o quanto a gente pode estar intermediando nisso ou não, porque é necessário que ela tenha para ver que a jovialidade que ela tem interna, às vezes o soma não corresponde mais, né? Exatamente, exatamente. Então, a maturidade, essa maturidade biológica, né? Minha amiga, eu, algum tempo atrás,
Eu estou já na 7 meia dúzia daqui uns dias. Aí eu atropelava muito, porque eu estava com a imagem de há 10 anos atrás, onde eu podia fazer, porque eu sou elétrica, porque eu sou dinâmica, etc. Eu fazia 10, 8, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu faço uma e agradeço, né? E priorizo aquela que eu tenho que fazer. Então, isso é a gente, e isso é uma pesquisa, isso é uma experiência em que você vai se observando. Mas, quando tem uma terceira pessoa, e você ou é responsável por aquela pessoa, ou caiu de paraquedas uma situação para você, como fazer? Existem duas possibilidades, né? A omissão superavitária ou a omissão deficitária. Se você superavitariamente chegou e disse e mostrou, e a pessoa, geralmente a pessoa de mais idade, ela meio que é dona da verdade, né? Tem aquela questão da teimosia que você falou agora há pouco. Isso. Como fazer? Como fazer? Difícil. Mas eu passei por isso com pai e mãe, que dessomaram assim, com muita idade, né? Minha mãe dessomou com muita idade. Mas lá no finalzinho, acho que fomos muito ajudadas e a gente conseguiu se entender. Aí ela dizia, você tem razão. Então, tudo depende. É uma questão também de experimentação, tanto do outro quanto a da gente, que está ali como meio de campo. Tudo bem? Se alguém quiser colocar, o professor Walter... Eu quero colocar uma coisa, eu tenho um problema muito sério a seu respeito. Eu vou pedir até ao João Paulo para me dar uma ideia muito séria e difícil. Afinal de contas, o que predomina na Lucy? É a lucidopensenidade ou a evolucionpensenidade? Eu não sei o que é. E não foi eu que coloquei esses nomes, já existe no dicionário. Agora, eu acho que é o primeiro que mantém, já tem o nome dela. Né? Agora aqui, professora Lucy, a partir de que idade você iniciou a sua desrepressão consciencial e de que forma? Tem um livro aí autobiográfico que se chama Voltei para Contar. Autobiografia de uma experimentadora da quase morte. Ele é um retrato. Eu procurei não omitir, embora a autobiografia seja assim um pouco, não tanto, né? Eu procurei não omitir. Se estiver interessado, faça favor, compre o livro, leia o livro e você vai ter uma resposta mais pessoal da sua autoanálise. Mas eu quero dizer assim, eu sou descendente de sírio-libaneses, a única mulher na família, e desde sempre, nesta vida, junto com esses familiares muito importantes para mim, porque eles foram a bússola, o ponto de apoio para eu poder me entender. Para poder entender também os cons que eu havia trazido lá do intermissivo, né? Desde sempre, com 3 anos de idade, eu queria cantar, eu queria sentar, eu queria dizer, e aí não podia, porque menina não faz isso, porque não pode, porque que não pode, e assim foi. Então, desde sempre, desde que eu comecei a falar, desde que eu comecei a gesticular,
por que não podia gesticular quando a gente está aprendendo a gesticular e a mostrar os pensenes. Eu já fazia isso. Dedo em riste, para mim, era muito comum. Mas eu dizia, mas por que tem que falar mostrando o dedo, botando o dedo no meu nariz? Não dá para baixar o dedo e aí a gente se entende? Então foi assim, né? O macrosoma não atribui a aparência de jovialidade ao corpo físico? Caso afirmativo, não poderia ser incluído no verbete em alguma sessão? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Então, a deusa Minerva está aí para examinar. Então, por favor, Rosa, analise e verifique para a gente. Professora Lucy, poderia criar personalidades lúcidas que admira, poderia citar personalidades lúcidas que admira, além do já citado de amparadores, evoluciólogos, serenões, no contexto da mídia em geral? No contexto da mídia, engraçado que eu fiz uma pesquisa quando eu estava estudando e desenvolvendo o verbete jovialidade, né? Sem idade. Isso aconteceu em junho, e aí eu vou resumir, né? Eu apresentei um questionário para 120 pessoas, 40 escolas, 2 particulares, uma pública e uma universidade aqui em Foz do Iguaçu, para 40 intermissivistas, 10 do CAEC, 10 do IPC, 10 da Sinvex e 10 da OIC, e 40 outras para pessoas da SOCIM e também intermissivistas da 3ª e 4ª idades. E haviam algumas perguntas que eu fiz, né? E o resultado dessas perguntas, na verdade, era assim: o que as pessoas pensam de jovialidade sem idade? E pedir para exemplificar pessoas da SOCIM, Então, claro que cada gosto é um gosto, né? E a gente tem que respeitar exatamente tudo. E aí as pessoas citaram Albert Einstein, Gandhi, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela e Monteiro Lobato, por exemplo, né? Eu tenho comigo assim que para ter jovialidade sem idade dentro daí da SOCIM, a gente pode pegar um pouquinho de cada característica dessas pessoas, mas a intelectualidade, a educação, a gentileza, a fina estampa consciencial e a finesse que existe um verbete faz parte desta pessoa. Aí cada um tem aí, tem tantas pessoas, eu digo uma, eu vou omitir a outra. Então, é dentro disso. Fiquei sabendo que o professor teve um irmão gêmeo em outra vida. Quem foi esse irmão gêmeo? Seria possível falar mais algo sobre essa vida? Isso aí é um problema difícil, é melhor deixar para lá. Agora, eu quero só lembrar o seguinte: a maioria de nós todos já tivemos irmão gêmeo em outras vidas. Agora, aqui ele diz: PS, para a sua ciência, descobri que foi publicada no Brasil mais uma biografia de Hitler. A autora é Marlies Steinert. O livro é editado pela editora portuguesa Babel, que também está atuando no mercado brasileiro. Isso aqui eu nunca vi falar, né? É que a gente estuda esse processo aí com ele é especialista nisso. Em Paradoxologia, página 39, poderia o paradoxo do jovem se manifestar com a consciência amadurecida, ser definido como a maturidade sem idade? Qual é a sua visão sobre os indivíduos de idade se utilizarem do argumento da idade mais avançada
ser sinônimo de experiência frente ao jovem esclarecido e amadurecido. Cabelos brancos é sinal de amadurecimento? E o careca, como fica? Não, mas aí eu falo, e o careca com cabelo branco de barba? Tem um terceiro. Muito interessante a sua observação. Então, realmente existem jovens aí que têm, sinceramente, uma manifestação de jovialidade. E aqui, entre os intermissivistas, existem alguns exemplos, né? E que, de repente, se a gente for fazer uma comparativa, dá um banho, né, naquelas consciências já da terceira ou quarta idade. E essas pessoas que são jovens, são aquelas de consciência amadurecida, porque a gente sabe que idade é biológica, né? Porque, na verdade, o que conta é a maturidade consciencial, quer dizer, toda a bagagem que a gente vem trazendo de N vidas. Não sei se respondi. Se alguém quiser se colocar, por gentileza, reforçar o nosso verbete. Fiquem à vontade. Luci, aqui no ar, é o seguinte, eu achei bem interessante esse verbete seu, porque na hora que eu li, eu falei, puxa, mas isso daqui tem tudo a ver com a questão da evoluciologia. Sim. E é engraçado como a profissão que a pessoa tem, às vezes é tão marcante, que ela se retrata aqui no verbete. Por quê? Porque eu estou vendo que você está dando uma aula de como a consciência se mantém jovem, independente aí, descartando o processo da idade cronológica, biológica. Então, isso daqui é um processo de visão da evolução da consciência. Então, nesse contexto, a gente pode pensar, quanto menos evoluída for uma consciência, mais ela fica presa no processo da cronêmica, da cronologia. É lógico que a gente não pode descartar o período de vida que a gente vive aqui. Mas esse modo de pensar, esse modo de raciocinar diferente, eu acho que é um grande avanço, né? Em termos assim, de conscienciologia, de reeducação. Então, eu vejo assim que... Posso dizer outra coisa? Isso daqui está com cara do segundo livro, ou terceiro livro, ou quarto livro, não sei. Opa! Jovialidade sem idade, a reeducação para a pessoa pensar de uma outra forma no processo evolutivo, né? Através da cronologia. Então, Marta, dentro disso que você levantou, desses itens todos, a gente pode apontar a questão seguinte... porque eu, para que vim, né? E quem sou eu? É a questão consciencial mesmo, né? Da gente se descobrir, né? Naquilo que a gente é, no temperamento, naquilo que a gente é fisiologicamente. É bem por aí mesmo. Isso, e a gente mostrar também todo o esforço que cada um de nós está fazendo para melhorar, para mudar, né, nesse processo evolutivo de modo geral. Muito Parabéns, obrigada. então, pelo verbete. Muito obrigada. Lucy, Professor? aqui na patologia, página... Estava esperando você, Cristina. Página 38. Página 38, a terceira linha. O fato de o bom humor ser demonstrativo da jovialidade mais amistosa e inofensiva. Isso. Com certeza isso aí é fundamental, isso não dá para fugir. E se alguém quiser fazer uma retrospectiva nas leituras da conscienciologia, eu posso apontar nos 100 testes da conscienciometria, página 135, que fala muito a respeito. Tem também nos 700, na página 696.
E a questão é bem isso mesmo. O bom humor, mas o bom humor tem que ser amistoso. Bom humor amistoso. Quer dizer, aquele humor que vai desreprimir, mas vai apontar a questão da TARES. Você fazer uma TARES bem humorada, dependendo da situação. Então, Cristina, em cima do que mesmo que você perguntou? Você quer explicação disso? Sim, eu queria saber então, a respeito da jovialidade mais amistosa e inofensiva. Isso, então, ela tem que ser amistosa, ela vai desreprimir, né? E ela também vai fazer os acertos com aquela consciência que está à sua frente. Ou seja, né? muito está dirigida à parte assistencial. Assistencial, exatamente. Porque para nós intermissivistas, eu acho que tudo tem que ser com base na assistência, né? Se a gente não usufruir, se a gente não aproveitar do binômio admiração, discordância, não vai acontecer assistência. Então, por isso ela tem que ser amistosa, o diálogo tem que ser amistoso, o diálogo tem que ser inofensivo, não vai atingir a pessoa, vai atingir a ideia, né? E eu acho que é isso. Quer falar, professor? Quer dar uma força? Eu acho dar uma força? Muito referida, eu acho que está muito ligada para a educação. Para a educação, com certeza. Porque o bom humor em si não é fácil de estabelecer-se na consciência. Né? O bom humor legítimo. Isso. Que tem a ver com a cultura da consciência. Isso. E a questão do parapsiquismo, você fazer uma leitura energética, você fazer uma assim, uma desassim, com quem você está trabalhando, né? E principalmente também existe nos 700 experimentos, saber ouvir. Sim. Ouvir o outro. Ouvir o outro. Então, você primeiro vai ouvir, para depois você atuar. Claro, isso tem a ver com o respeito ao outro, seja necessário. Porque muitas vezes o primeiro passo é apenas ouvir. Para depois você... Mas, claro, isso tem a ver com a paraeducação, tem a ver com a compreensão do outro. Parapsiquismo, o tempo que a consciência dá ao outro, né? O respeito. Tá bom, muito bom. Uma outra pergunta. Na parafatologia, o para-humor esclarecedor na multidimensionalidade está muito ligado, né? Sim. Está muito ligada a pergunta. Tá. E o importante é... Por que eu coloquei aí? Porque eu já tive algumas lições extrafísicas em que eu pude observar esse fato. O amparo, né? O amparo de função tem, pelo menos a experiência personal, dá muitas aulas de bom humor. Exatamente. E outra pergunta, a psicometria em parafatologia, antepenúltima linha, a psicometria em favor das interrelações cotidianas. Aquilo que eu acabei de falar lá. Você ter um diálogo com a pessoa, você fazer uma psicometria, fazer uma assimilação e depois desassimilar, para você ter certeza, ter convicção, saber o ponto até onde pode e até onde não vai, tá? Para não interferir nesse processo de assistência. Professor, obrigada, Professor, eu tento fazer um acoplamento energético com o senhor e eu sinto o estado vibracional. Então, o senhor está fazendo o estado vibracional agora? Não.
O problema todo é o seguinte, é que aqui, meu chapa... É o seu merecimento, essa plataforma é muito forte. Porque quando eu tento acoplar com a aqui verbetógrafa... tem muita energia o tempo todo. Quando eu tento acoplar com a verbetógrafa, a Luzia... Nós já vamos, nós estamos no segundo ano, no terceiro ano aqui nessa plataforma, né? Por causa disso. Quando eu tento acoplar com a verbetógrafa, é quando eu começo a sentir pulsações, contrações, 40, em torno de 80... Você está começando a ficar 80 por minuto. Já viu como é que ele está? O que acontece que causa essas contrações voluntárias quando eu tento acoplar com elas? Você tem ideia do que está acontecendo? Não, isso é você que está detectando. Você está fazendo a assimilação simpática da energia mais profundamente. Com o passar do tempo, você vai ver isso por todo lado. Agora, vai ser muito estranho o dia que você sente a sua energia quando você olha, tem um cachorro chegando. Você nem tinha visto o cachorro antes. Isso tudo vai acontecer. Agora, nessa questão de jovialidade, eu queria lembrar uma coisa muito séria, que são 3 fatores que se conjugam. Você sabe, tudo na vida depende do temperamento. O temperamento é um processo de inteligência. Então, a primeira coisa é o nível de inteligência da pessoa. Agora, ela pode ter um nível de inteligência e alcançar, por exemplo, também um nível muito grande de racionalidade em matéria de debate, de pesquisa, de investigação. E outra coisa, ela pode estar nisso, mas devido ao problema do estudo dela, ela não mostra o humor que ela tem. Aquele humor fica mascarado. Agora, eu vi isso numa personalidade que eu vi de perto. Era o Paulo Francis. O Paulo Francis foi uma das maiores inteligências que eu vi no Brasil. O povo fala, mas foi. De todo mundo que eu vi. Foi ele, o Simons, do povo que eu andei conhecendo. Um outro é o Ponte de Miranda, são das pessoas mais inteligentes que eu vi. O Chico Xavier, quociente intelectual de alto gabarito. Agora, o que se passa? O Paulo, o povo olhava e o modo dele falar, aquela coisa toda, aquilo era até antipático, e eles achavam que era negativo. Agora veja, ele era tão inteligente que ele foi um dos únicos no Brasil que eu vi falando desse meu binômio, da admiração e discordância. Ele tem diversas coisas que ele deixou escrito, admiração e discordância. Ele fala direitinho nas palavras dele o que é isso. E que o brasileiro não tem isso. Ele falava. Ele está certo. Quer dizer, veja, a inteligência dele aonde foi. Extrapolou. Agora, se ele tinha consciência absoluta, ampla, profunda do binômio da admiração e discordância, ao mesmo tempo ele era muito sério e severo nas coisas que ele falava. Mas agora que tinha humor também tinha, a gente não pode esquecer disso. Agora, então, veja o nível de inteligência nesse ponto, como é que fica complexo se avaliar essa personalidade. Agora, ele tinha umas coisas erradas, porque ele às vezes era hiperativo, workaholic, escrevia demais, falava tudo. Então, isso aí, né? Ele não tinha... O problema talvez seja aquilo dele ver a insignificância do pensamento do outro. E ele queria consertar aquilo, ampliar o negócio. O Paulo Francis tinha isso. Agora, o que eu vejo é isso. Eu não lembro, até hoje, de tudo que eu já li dos autores do Brasil, alguém que tivesse entendido o que era o binômio, admiração e discordância. Ele não. Ele entendeu, aplicou com muita classe, com muita inteligência, que isso não é fácil. Vocês, por exemplo, quais autores vocês já viram falando isso? E, no entanto, a admiração e discordância, como você está falando, é das coisas mais básicas, é uma plataforma de vida evolutiva que a pessoa precisa. Sem isso, ninguém consegue fazer nada, a assistenciologia não funciona. Eu queria fazer uma pergunta em cima desse, professor Valdo. Como ser, então, para a professora Lucy e para o senhor, ser uma pessoa séria e também bem-humorada e jovial? Quer dizer, que faltou isso? A pessoa se dedicar às coisas sérias, atacando aquilo que é o nogórdio, o mais difícil, e ao mesmo tempo ela é bem-humorada. Isso aí é que é um processo de inteligência. É um nível de cabeça muito sério. Agora, precisa de ver o que é que prepondera, principalmente do ponto de vista da imagem pública. O que é que a pessoa mostra? No caso dele, por exemplo, ele não tinha nada a favor dele, porque ele era jornalista.
Outra coisa, no fim da vida ele passou, foi para os Estados Unidos, mandava de lá para cá, né? A corte de lá. Então, nesse caso, a pessoa que é mais séria, que por causa da questão da cognição, do trabalho, da pesquisa, ela deveria fazer um esforço maior. Não, ela faz, mas veja, porque isso é uma espécie assim de concessão. Ela sai do nível dela para ir para o nível inferior, que às vezes é nesse nível inferior que ela consegue ter interlocução. Então é uma concessão. Aquilo não é o ideal para ela. Uma coisa muito séria que a gente tem que pensar é o seguinte: há uma espécie assim de antagonismo, ou se vocês quiserem, um paradoxo, na questão, por exemplo, do equilíbrio íntimo da consciência. Quando ela tem equilíbrio íntimo muito grande, ela não ri à toa. Tira de letra. Então, o equilíbrio não significa boba alegre. Você está entendendo? Isso aí é muito sério. É justamente o caso do Paulo França. Eu não sei o nível dele, mas era mais ou menos uma coisa dessa. Eu não sei aí quem é que conheceu o Paulo França ou que viu as coisas de perto. Eu vi pela televisão. Mas ele fazia uma performance meio de mal-humorado, né? Não, e o jeito dele também, porque ele foi ator, mas não era um grande ator, ele era meio canasta, né? Mas ele fez peça de teatro, escreveu uma opção de coisa, entende? Agora, o problema dele é a inteligência. Como ele punha tudo para fora, você sabe, quando faz assim, vem a verborragia, isso dá na cabeça da pessoa, há um revertério, aquilo é negativo. É o que deu na cabeça dele. Eu vejo aí duas questões. Primeiro é o temperamento, né, que a gente vem politizando, mudando à medida das nossas experiências. E segundo, pela experiência, eu também vejo a questão do conhecimento da ideia para a gente poder, com bom humor, quer dizer, não interferir na personalidade do outro e justamente trabalhar com a ideia. Então, se a gente não conhece profundamente, não tem uma intelectualidade, uma cultura de conhecimento, inclusive das palavras, a gente não consegue isso aí. Outro dia aconteceu um fatinho aí, e foi justamente com a professora Mabel. Eu usei uma palavra equivocada, e ela, em cima do lance, me corrigiu. Ela disse assim: ô Luci, você está misturando alhos com bugalhos. E, de fato, eu recebi a crítica com uma maneira mais sensata, uma maneira assim de querer verificar, porque ela não estava dizendo o que ela disse para mim, ela não levantou a lebre em cima da minha pessoa, e em cima do meu erro, da minha falta de conhecimento. Então, admiração e discordância, para a gente ter esse gabarito para utilizar admiração, discordância, é isso que o professor acabou de falar aí. Você tem que ter um profundo conhecimento, você tem que ter domínio e conhecimento do seu temperamento, da sua personalidade, para você poder assistir, para você poder esclarecer. Agora, o caso do Paulo França era horrível. Pelo seguinte, ele fala assim: o brasileiro não sabe conviver com isso. E a força que ele nem pensa nisso. E a força que ele chegou a pensar que isso existe, essa condição de convívio. É a força que ele punha no diálogo dele. O Paulo França sofria isso na pele. Agora, onde o senhor, em algum lugar, o senhor percebeu que é melhor essa condição? Algum país, algum lugar onde pessoas sabem lidar melhor com isso? Jornal, mas não dava muita atenção para ele, porque ele era de Ipanema, ele era do Pasquim. Na época do Pasquim, esse povo todo do Pasquim eu conheci. Ziraldo, eu cheguei a fazer filme com ele, para você ter uma ideia. Então é tudo mais ou menos, a gente conhecia. Agora, eu via aonde às vezes ele errava alguma coisa, eles davam até apelido para ele na época do Pasquim. Ele era implicante. Não, ele fustigava as coisas para o povo. Mas isso é muito positivo para o povo pensar. E para a época? Agora, o dia que eu vi
que ele falou que o brasileiro não sabia, explicando ao modo dele, com as palavras dele, direitinho o binômio, admiração e discordância. Que o brasileiro não sabia conviver com a pessoa, admirando a ela e discordando dela. Ou ele discorda e corta fora e liquidou, ou ele é a favor totalmente, que isso é uma burrice. Agora, o dia que eu vi isso, eu disse, eu preciso de ler mais o Paulo França. Ele já alcançou um nível que a maioria ainda não chegou. Só pelo binômio, admiração e discordância. Ele não usou a palavra binômio, mas ele usou o processo do convívio com admiração, discordando da pessoa. Ele viu isso muito cedo, porque ele sofria com o processo, com ele. Mas, por exemplo, nos seus debates, assim, em outros países, tem algum lugar que o senhor percebe que isso era mais desenvolvido? Algum povo que tem melhor esse binômio do que a gente, por exemplo? Não, olha, eu tentei ver isso principalmente em universidade. Raramente você encontrava uma ou outra pessoa aqui. Então, na universidade é terrível, porque ele segue aquele padrão e todo mundo vai, né? Desinvesta. É como se fosse uma manada. Aonde vai a manada, vão os outros. Então, se a pessoa não presta né? mesmo. Eles não veem aquele aspecto pequeno, que às vezes é muito importante ali no caso, que é superior aos outros. Então, o binômio admiração e discordância, das coisas mais sérias para você atestar ou aferir o nível de quociente intelectual de uma pessoa. Pode observar isso. Usa isso como uma medida que vocês vão ver. O processo da conscienciometria nisso é impressionante. Oi, João Paulo. Aqui no B. A tua pergunta é em relação àquilo que eu observo na Europa. Nos países do norte da Europa, há mais essa admiração e discordância que nos países do sul, mais latinos. Então, tipo Suécia, Dinamarca, há mais essa condição de respeitar mais a ideia do outro e não tomar tão a peito quando o outro faz alguma crítica ou alguma opinião contrária. Então, na Europa do Sul, em geral latino, tem mais dificuldade de lidar com essa situação. Enquanto no norte, em geral, países do norte, Suécia, não, mas vários o processo lá. Muito mais norte é o setentrião. No setentrião, devido ao processo de frio, as pessoas são mais quietas dentro do processo. Elas não querem entrar muito em debate. Tem isso também. Aqui não. O tropical, o país tropical é outra coisa. E o latino, energia, o latino processo, também, não é, tem que gastar energia. O então latino todo mundo debate mais. O latino também tem essa tendência bem, de se falar nós com as mãos. Isso aqui, levar esse tertuliar tudo do jeito que ele é e colocar num desses países frios lá, você vai ver que não vai ter nem a metade do processo que nós temos aqui. Isso aí. Vai esfriar tudo assim, ó. Sim. Professor. Entende? Existe isso. Professor. Agora, o problema é a gente pensar o que é admiração e o que é discordância e conviver com isso simultaneamente perante as pessoas. Pois, esse esfriamento não é admiração discordância. Esse esfriamento não é admiração discordância. Como é que é? Não estou entendendo. Esse esfriamento não é admiração discordância. Cada um fica na sua. Entende? Acho que o latino tem mais proximidade. Não, mas é isso que eu estava falando. O latino, em geral, do que eu observo, tem mais essa tendência de, quando há uma crítica ou uma opinião contrária, levar mais a peito, dizer, é comigo e não com a ideia. E a sensação que eu tenho é que na Europa do Norte, em geral, não estou a dizer que, obviamente, não há casos particulares, esse diálogo, esse debate tem muito mais a ver com aqueles que eles encaram uma ideia do que levar tão a peito isso para si próprio. Em geral, é aquilo que eu pude observar, mas, claro, eu acredito que tenha razão essa condição aí dos frios, mas... Enfim, claro, o processo é entender o binômio. Se a pessoa começa a entender, já melhora. Professor, justamente sobre isso. Eu assisti lá em Dakota do Norte 3, 4 aulas onde o Ivan dava aula lá na faculdade. Me chamou muita atenção que o pessoal tem cognição, mas eles não falam, os alunos não falam. São quietos, até comentou, né? O pessoal aqui não fala. Aqui na sala de aula, o aluno levanta e debate. Não, é o seguinte, é isso. Mas é o seu troco. Então, é muito diferente. Eu acho que tem um pouco a ver com o temperamento. As pessoas são mais fechadas, e com mais o clima enrustidas. mesmo. O pessoal é mais fechado. Me chamou a atenção, eu olhava assim, eu vou perguntar, porque, né? O pessoal não é mais... Ninguém fala. Agora, o chefe aí deixou o casca grossinho devido à admiração, discordância. Se ele não tivesse, ele não teria chegado aqui. É verdade. Entende? Observa bem, sim. Isso é um dos pontos sérios. Agora, é um trafora muito sério, intelectual. É um trafora intelectual, o binômio. Entende? Essa condição.
Como é que o senhor identificou no Paulo Francis a questão do bom humor? Quais foram as pitadas dele? O meu negócio começou quando eu estava no internato. Eu era rapazinho, era adolescente. Tá. Porque lá eu tinha o apelido de vintém e tostão, porque eu era o mais pobre do povo todo. Então eu começava a estudar. Tá. Estudava, então eu ficava por cima de todo mundo, tirava nota melhor, aquele negócio todo. E isso dentro do internato era muito sério. Nós éramos 36 rapazes, né? Então, com isso, eu comecei a ver. Aí, então, é que caiu aquele processo da admiração e discordância. A pessoa poderia discordar, porque eu, por exemplo, era favorável ao processo extrafísico, parapsiquismo, essa coisa toda. Mas teria que admirar minhas notas, querendo ou não, porque elas eram boas. Sim. Tem que engolir. Você está entendendo? Então, o negócio de engolir é justamente isso. Ele era contra uma coisa, mas era a favor da outra. Então, tinha que conviver com isso. Eu aprendi isso muito cedo. Agora, um professor de latim é que me deu ideia sobre isso. Ele é que me deu essa ideia. Não falou em binômio também, não. Mas ele falou, olha, você tem que ver o que é admirar e o que é discordar. A gente tem que conviver isso com as pessoas o tempo todo. A maioria não entende isso. Ele mesmo falou. Professor Lemos. Porque essa sua característica que o senhor tem, mega trafor, de levar tudo no bom humor, de fazer com que as coisas, que às vezes a coisa está, né, saindo fogo e o senhor não consegue baixar, no meu caso, aqui, o maior exemplo que eu tenho, onde eu aprendi essas coisas, não foi com isso, não. Foi com a monja. Okay. Pelo seguinte, a paciência, a compreensão de uma consciência dessa, para se dedicar alguns minutos a gente, isso aí faz você pensar, né? Quer dizer, ela discorda da minha falta de evolução, mas ela admira o meu esforço de evoluir. Isso aí é impressionante você pensar numa coisa dessa. Para mim, esse aí é que é o espelho da história, entende como é que é? O exemplo especular é o processo da monja. Isso é uma espécie de mega compreensão. Pois é. Agora, se ela, com esse processo todo, ela se dedica a eu que estou lá, que é a formiga do formigueiro, eu, então, que estou aí, eu preciso de olhar as formigas do formigueiro também. Né? Ela que está tão longe do formigueiro, eu que estou aqui dentro. Isso é impressionante pensar. Agora, foi aí que eu comecei a dar mais valor para esse binômio. Entende? Da minha mocidade, lá da juventude, lá do professor Lemos, até chegar lá pelos 50, aquilo caiu mais na minha cabeça, né? Eu fui vendo as coisas, como é que era. Agora, eu recomendo a vocês, estudem isso mais. Esse binômio não pode jogar fora. E não fica pensando que é só eu que cuido dele. Não, tem gente que já estudou. Eu estou dando um exemplo dentro do jornalismo, que é a coisa mais rara que tem, que é o Paulo Francis. Mas tem outros que fizeram isso. Tudo é raridade. A maioria não deu valor, ou não, vamos dizer, exaltou. Sabe como é que é? Não enfatizou esse binômio. No entanto, ele precisa de ser enfatizado. Professor, agora, no caso do Paulo Francis, o senhor disse que ele tem uma intelectualidade, uma inteligência e um bom humor mascarado. Como é que quando o senhor começou a identificar esse bom humor mascarado dele? O senhor pode trazer alguns exemplos para clarear um pouquinho mais? A gente começou a ver isso dentro do aspecto do histrionismo, porque o Paulo Francis era um ator, né? Sim. Ele trabalhou com isso. Então é o processo do histrionismo. Ele sabia mexer com o processo. Sim, ele então eu comecei tudo. Agora, você pega o histrionismo e coloca dentro da docência, da pedagogia, do problema de dar aula. Você vai começar a entender tudo. O melhor professor ou a melhor professora é histriônica. A força presencial, né? Eu acho... Mas é a força presencial, mas o histrionismo é a base dessa força. Por causa da comunicação. A comunicologia é aí que ela atua, que ela funciona. Claro que não dá para fazer um confronto entre o Paulo Francis e o Jabor. Mas o Jabor, no meu entendimento, ele também vai fundo. E ele tem bom humor, principalmente quando ele escreve. Agora, então, que ele leva...
Ele, além do teatro, ele foi para o cinema. Então ele avançou mais do que o Paulo Francis. Paulo Francis cuidou mais do processo do teatro básico, mas ele não passou para os outros. Eu era fã de carteirinha do Paulo Francis. Luci, agora. Oi? Aqui no A. Para cá. Tudo bem? Oi. Tudo. Você poderia comentar mais sobre o tema do seu verbete, relacionando com a inversão existencial, que eu vi que você trouxe em vários pontos do verbete. Mesmo assim, eu teria algumas sugestões depois para falar. Tá. Mas essa questão da jovialidade madura, né? E pelo fato do inversor estar manifestando a maturidade consciencial desde cedo. E também porque eu observo que muitas vezes o inversor ele quer se mostrar maduro e ele acaba perdendo a jovialidade, né? Como se... Bem, eu me coloco como inversora, né? E as minhas características desde lá da infância foram de alguma maneira assim, com jovialidade, com espirituosidade, etc. Trazer isso para a inversão, né? E eu também quero acrescentar assim, que lá, desde a década de 30 até, eu não conhecia a conscienciologia no papel, eu a conhecia na teoria ou dentro da intermissividade, né? E hoje eu observo assim, no grupo de intermissivistas inversores, penso que seja a questão assim da responsabilidade dos jovens saberem que são inversores ou de teorizarem que são inversores, e essa responsabilidade na prática fica equivocada, porque há muitas consciências que carregam assim essa responsabilidade com muito peso, sabe? Talvez seja porque essa responsabilidade aponta lá na frente ter que ter o pé de meia, ter que fazer assistência, não é que ter, mas está imbuída do pé de meia, da assistencialidade, da escrita de artigo, de verbete, de livro. Então, penso que é um peso muito grande, né? E aí a pessoa não leva jeito, ou não, fica dividido, sem saber realmente a priorização, quando é que precisa chegar no objetivo maior, né? O que mais? Eu achei muito interessante que você trouxe sobre o bom humor amistoso e desrepressor, etarístico, né? E eu acho que o jovem às vezes cai no erro de se reprimir algumas manifestações ainda imaturas, justamente por querer estar mais maduro, né? E eu acho isso bem interessante. Traz um ansiosismo, né? Eu sugeriria aqui na interdisciplinologia colocar a invexologia, justamente por essa questão da jovialidade madura. E na culturologia também, a cultura invexológica. Mas eu em algum momento, eu agora não sei te falar, na técnica eu coloquei alguma coisa. Você colocou a opção pela técnica da Invexis para o resto da vida. No colégio invisível, na técnica. Porque, sem dúvida, né, é um traço que precisa ser grifado, sublinhado. E eu vi que você trouxe aqui como exemplo o JK. Né? E aí eu queria aproveitar para convidar todo mundo que estiver interessado, que a Sinvexis vai promover em fevereiro o curso Prática da Tridotação na Invexis. E essa personalidade foi escolhida para estar sendo estudada como a biografia, né? Então fica aí o convite. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Outra coisa, a Luci colocou aqui uma família de gente nos cognatos.
Tem o juvenal, o juvense e o juventino. Eu também quero lembrar que eu também fiz a citação do binômio aí no verbete, sem o que pode até ser admiração, discordância, né? Pode até ser que eu não o desenvolva como deva ser desenvolvido, mas eu estou procurando chegar lá. Nas referências bibliográficas, vi que foi utilizado o livro Pensamento Chinês. Poderia contextualizar o assunto abordado nesse livro com a jovialidade sem idade? Pensamento Chinês. Eu não sei, professor, onde que está. Pensamento chinês? Não tem pensamento chinês. Que eu me lembre, não tem. A não ser que o nosso teletertuliano nos mande a indicação aqui. Pensamento chinês. Eu admiro os pensadores chineses. Alguém descobriu aonde? Oi? O autor... Na citação? Na citaciologia. Tá. Então, não importa a idade ou as condições físicas, ainda podem existir possibilidades não exploradas dentro de nós e novas belezas esperando para nascer. Autor desconhecido. Então, vamos lá. Claro, se a gente se autopesquisa, a gente de repente se descobre que está exagerando aqui, está faltando ali, e a questão maior é você de repente ouvir, pedir para ouvir o outro, apontando, fazendo uma heterocrítica em cima dos seus traços temperamentais. E aí é assim, vai acontecer que está lá dentro, que, né? Penso que a minha interpretação é essa. Muito bom. Traços temperamentais. Você ouviu essa, né? Você ouviu bem, né? Eu ouvi. Luci, vou dar uma sugestão para a citologia, se você quiser. É muito usada, também é um autor desconhecido, uma frase popular. Juventude não tem idade. É verdade. Juventude não tem idade. Eu coloquei algumas, acho que por volta de 8 citações, 6 ou 8, mas aí ficaram só essas duas. Luci, Silvana aqui no ar. Sim. Eu achei interessante você colocar aqui na fatologia a profilaxia ao mau humor, porque você é uma pessoa naturalmente de muito bom humor, né? A gente até conversa bastante sobre isso. Nem sempre. Então, eu queria perguntar isso. Você desenvolveu alguma técnica? Quando você pensa assim, fica meio mal-humorada, o que você faz? Porque eu acho que eu quero aprender isso com você. Eu acho imagina. Bacana. Mas eu tenho um desconfiômetro, não é de hoje. Se eu estou mal-humorada, dá licença, eu me tranco no quarto. Depois que eu aprendi a trabalhar com o estado vibracional, eu trabalho bastante com o estado vibracional e falo, isto não é para mim, pão. Me destranco do quarto, muitas vezes vou para a ducha, tomo um banho, agora, canto também. Eu penso também que é porque você já conhece a Pilar há muitos anos. A Pilar. Acho que é canto, né? Ouço música. Né? A pilastra. É por aí. E tô promovendo uma jovialidade mais veterana. Estou querendo chegar lá. Agora, fazer berinjela também é muito bom. Para a gente transformar o mau humor no bom humor.
nesses últimos anos eu não vi nada de mau humor com você. É porque eu fico em casa, eu fico lembrando. Quando vocês descobrirem... Mas sua casa a gente vai dar, a energia é boa. Quando vocês descobrirem a minha ausência... Sua casa tem energia jovial. Tem sim, então, eu gosto muito dela. Como é que você sai dela? Eu gosto muito dela. Mas inclusive com aquela moça que está trabalhando na cozinha também. Ela é ótima, ela é ótima. Então, mas a gente tem as fases. É que eu vou tirando de letra. Eu não gosto de ficar mal-humorada. Eu não gosto. Mas às vezes eu extrapolo. Você sabe, o distímico gosta de ser mal-humorado. Os distímicos. Você não é distímica. Quando você faz berinjela, você está sempre bem-humorado. Com certeza. Ô, Luci, eu até acrescento mais. Se tiver de mau humor, não faça comida, né? Porque... com certeza também. Agora, o professor falou uma coisa interessante quando ele falou na Pilar, porque eu, assim, às vezes, né, quer dizer, acontece de estar surgindo aquele mau humor, naturalmente, eu me lembro da Pilar e da Luci. Uma coisa, vocês já notaram, não falou nada hoje, já está com medo de falar. Eu também vou sentir dela. Ela não falou nada. E a gente é velha conhecida. O verbete é ela, né? Me provocando. Luci, obrigada pelas suas respostas. Imagina, obrigada pela sua presença. E eu pela sua. Foi para outra? Tá bom, nós nos agradecemos. Obrigada. E agradecemos também esse processo que nós tivemos evolutivo juntas. Nós tivemos muita assim, proximidade, né? Agora, lá em São uma Paulo. das coisas que eu acho que a tertúlia aqui sempre vai bem, assim, com uma certa harmonia, nunca ninguém deu uma tapa na cara de ninguém, é porque, junto comigo, ou antes de mim, quem chega aqui em primeiro lugar é a Pilar. Que bom. Então, isso mantém a pilastra da alegria em dia. Menos. Valdo, nem tanto. A Pilar, além de rir, sabe cantar. Tem isso também. Então, o Holopensene pessoal da alegria. Alegria e otimismo é básico para a gente alimentar a jovialidade. Uma outra aqui que é muito alegre, que também chega cedo, logo depois da Pilar, adivinha quem? A Cris, essa aqui. Essa está sempre rindo, né? E outra coisa, ela é das primeiras que chegam aqui também, quando ela está aí, né? Se de ver, né? Porque às vezes ela vai para áreas melhores, são áreas bons áreas, chama Buenos Aires. Outra coisa, o sorriso dela é argentino. Como é que é isso? Como é que é isso? Ela mostra os dentes. Sorriso porteño. El sorriso porteño. Tem pessoa que sorri e não mostra nada. É verdade, tem pessoa que não mostra. Ela não, dela é um sorriso argentino. Forçado. É um sorriso argentino. Ipsis literis. Luci, Oi. e no B? Sim, Pedro. Na fatologia, na quinta linha, contando de baixo, a motivação para a mudança e a abertura para novas experiências. Sim. Certo? Queria que me falasse um pouco sobre essa relação entre a motivação para a mudança e essa jovialidade. Como é que isso funciona? A motivação para a mudança e o quê? E a jovialidade. E jovialidade. Então, quem não gosta de mudar é velho, né? Não é nem idoso, é velho. Quer dizer, levando em consideração até a idade biológica, a pessoa tem que mudar, né? O jovem, ele, na essência, é criativo, ele gosta de mudar, ele gosta de quebrar padrões. Agora, se ele vê isso como o sentido positivo de que mudar é bom, faz bem, ele aproveita a criatividade, ele está aberto à mudança. Portanto, vai ter na sua personalidade a questão da jovialidade.
Agora, a pessoa que é repetitiva, que sempre faz exatamente igual, que não experimenta outras vertentes de situações diversificadas, quer dizer, a pessoa não tenta experimentar. Aí eu não gosto de quiabo, mas você já comeu? Não. Então, né? Fica difícil. Então, esse aspecto de neofilia está junto com a jovialidade no meu modo de entender, Pedro. Tá. Obrigada. Gente, eu queria voltar naquilo que a Marta estava falando sobre a questão da pessoa que tem a jovialidade não se preocupar com a questão cronêmica, e aí eu estava pensando sobre essa questão de incluir uma sugestão da pessoa ter a autoconsciência do autorrevezamento, ou a consciência do autorrevezamento consciencial, que eu acho que isso acaba deixando a pessoa pensar mais como consciex, assim, ficar nessa condição de continuismo multiexistencial. E aí ela não pensa mais, não adianta, acabou agora, começa de novo, mas é um processo contínuo, né? Uhum. E aí não ficar tão preso a essa condição física. O que você acha? Na frase enfática, eu penso que coloco exatamente essa ideia, né? Uhum. A postura jovial, independente da idade, quando vincada no temperamento, reforça a dinâmica interassistencial, autoevolutiva e grupal. Uhum. Quer dizer, ninguém está só, ninguém evolui sozinho. Então, quando a pessoa tem uma postura jovial, ela não está pensando somente nela, nos benefícios para ela, e ela vai ser um exemplo. Então, fecha o processo. Você não acha? Eu acho que você colocou melhor ainda aqui na questionologia que estou vendo aqui. Você, leitora, mantém postura jovial no comportamento? Admite a jovialidade sem idade um instrumento disponível ao autorrevezamento? Eu acho que aí tá. Beleza. Ficou forte. Obrigada. Luci. Oi? Aqui. Oi, Fabiana. Página 41, aqui, eu gostei das tuas atitudes, nos dois sentidos, né? No sentido de defender o verbete e no sentido de escrever, que você escreveu aqui, né? A tua lista de listagem de atitudes. Eu queria que você comentasse um pouquinho o 9 e o 13. O 9, isso. Júbilo, sentir dá licença, né? Se a pessoa faz alguma coisa, promove uma recim e não tem alegria por ter conseguido essa faceta, tá mal, né? Tá. Ela fez automaticamente, quer dizer, aconteceu e ela nem percebeu, deixou o trem andando, né? E quer qual? Dizer, no sentido de dar valor, né? Valorizar as próprias recins e o resultado. Claro, Tá. E que mais? E depois é o número 13. 13? Tá. Essa é boa. Claro, se a gente percebe que a gente tem uma característica assistencial, que a gente pode, através dela, se beneficiar e beneficiar o grupo, a dupla, né? Tem que ampliar isso, tem que melhorar isso, tem que ver as vertentes em cima daqueles trafores, porque um determinado trafor, ele tem profundidade, ele tem amplitude, você pode ter N vertentes em cima dele, né? Do 13, reeducação, é isso? Reeducação, reaprender a aprender, isso é muito importante, sabe? Quem é professor, que tem este mistério de a capacidade de profissionalmente ou não desenvolver a educação, tem que estar aberto a ampliar
a sua própria aprendizagem. Então, reaprender no sentido daquele exemplo que a gente falou ali. Primeiro, ouvir a pessoa. Porque o professor, ele tem uma, entre aspas, mania de estar à frente, de ter convicção daquilo que ele está querendo dizer ou fazer, né? Mas ele também tem que ouvir o outro para saber onde é que ele vai trabalhar. Isto é primordial. Eu peguei do 700 a técnica de saber ouvir, e de 10 ou 12 ou 15 posturas. O professor Valdo, que é o autor, ele exemplifica diversas atitudes, mas só uma é a perfeita: é saber ouvir o outro, né? E a outra questão é saber ouvir, saber ceder, que é também importante, que está dentro da dinâmica da TARES, e saber calar. Na hora de você poder dar oportunidade para o outro falar, você tem que calar, e calar com serenidade, né? Eu estou desenvolvendo esse exercício. Obrigada. Olha, parabéns, nós esperamos os outros 10, 20, 50 seus até o ano que vem. Tá bom, tá certo? Tá bom. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Obrigado. As pontuações de hoje: tivemos 55 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 31 votos presenciais e 12 votos online. Hoje os recados são da Reinalda sobre a atividade da Evolucim, a Marta sobre o balanço existencial, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Priscila sobre o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial e a Alzira sobre a Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Antes, com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós convidamos você, tertuliano e teletertuliano, a participar da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje a enciclopédia já é uma realidade com mais de 2.100 verbetes, mais de 9.000 páginas, 10 volumes. Então você pode fazer parte como voluntário das mais de 56 equipes técnicas que participam da produção da enciclopédia. Você pode atuar como voluntário no Holociclo, na Holoteca, aqui, ou ser um verbetógrafo. Vamos caminhando para 120 verbetógrafos e a meta temos 500 verbetógrafos escrevendo a Enciclopédia da Conscienciologia, apoiando o projeto do professor Valdo Vieira. Você pode também se tornar um associado do programa Amigo da Enciclopédia, sendo mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, participando financeiramente. Então, você que quer se tornar associado do programa Amigos, basta ligar na recepção do CIAEC no 45 35 25 26 52. Em menos de 3 minutos você faz a sua associação com o cartão de crédito. Ou você pode entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e lá você faz a sua inscrição com o cartão Visa. Nós agradecemos o seu apoio. Estou aqui novamente para convidar para a oficina que acontecerá hoje. É no Bosque Florestale, na trilha, ali em frente ao Discernimento. Essa oficina, ela é bem interessante. E quem participar vai estar contribuindo para multiplicar e auxiliar na reposição da Mata Atlântica. Nós vamos ter um trabalho bem lúdico e bem criativo. É para toda a idade, não é só para as crianças. Mas quem tiver uma criança aqui na CCI, por favor, a traga. É agora, às 3 horas da tarde. Muito obrigado e espero você.
Boa tarde a todos. O convite é para um evento que está sendo realizado pelo CAEC e pela Apex. É a Semana da Maxi ProEx, que vai acontecer entre os dias 18 a 26 de fevereiro. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o balanço e depois nós vamos ter uma apresentação, uma divulgação do curso Verbetografia e também do curso Prática da Tridotação na INVEX. Então, o curso Balanço Existencial é o curso que abre a Semana da Maxi ProEx e vai ser realizado entre os dias 18 a 21 de fevereiro. O tema desse balanço existencial é Grupo Karmologia. E o principal objetivo, além dos alunos participarem das conferências ministradas por vários professores, com vários temas importantes sobre Grupo Karmologia, por exemplo, a questão da madrasta e acertos grupo kármicos, perfil assistencial grupo kármicos, como é que é o proexista ser cuidador, a questão da adoção dentro do âmbito da ProEx, a condição de apoiante, a condição de dupla evolutiva, a reconciliação grupo kármica. Então, são vários temas, cerca de 19 professores empenhados nas aulas durante o balanço existencial. E, além disso, o aluno vai sair com a sua programação a respeito dos acertos, dos erros, das omissões e a programação para ser otimizada após o curso. Tá ok? Então, durante o balanço, ele vai fazer uma nova programação da vida dele para otimizar a realização da ProEx. As informações podem ser obtidas pelo telefone 45 3525 2652. Repetindo, 45 3525 2652. Obrigada e até logo. Boa tarde. A Praicê da Verbetografia, em parceria com o CAEC, está oferecendo 2 programas verbetografias. 2. Um vai ser em janeiro, do dia 9 até dia 12 de janeiro, para aproveitar aí as férias, né? As férias das faculdades, dos colégios. Então, aquelas pessoas que moram em Foz do Iguaçu, que trabalham, são professores de faculdade ou são alunos de faculdade que querem fazer o seu verbete pessoal, podem aproveitar essas datas aqui do dia 9 a dia 12, é um programa bem intensivo, né, o dia inteiro, para fazer o seu verbete pessoal. O outro programa está vinculado também ao balanço existencial, é logo após o balanço existencial, vai ser logo após o carnaval, do dia 23 ao dia 26. Também para aproveitar aí o pessoal que vem de fora, né, para fazer o balanço, e aí pode esticar até o domingo e ficar para fazer o seu verbete pessoal. Tá bom? Então a gente conta com todos vocês para fazer aí, participarem aí conosco da Enciclopédia da Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui em nome da Sinvex para divulgar o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que acontece nesse final de semana, aqui em Foz do Iguaçu, no centro, na Rui Barbosa. Então, alguns temas serão debatidos. A apresentação da técnica Inversão Existencial, reflexão e crítica e planejamento da vida humana. Então, para quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo e-mail contato@asinvexes.org. Aproveitando aí, quem quiser também reciclar os seus conhecimentos a respeito da técnica. A gente percebe que teve muitos avanços, muitos novos conhecimentos, então fica o convite. Esse final de semana. Obrigada. E só porque a Marta falou do prática da tridotação na Invexes, também vai ser logo após o balanço existencial. E a gente vai estar estudando a personalidade do JK, como foi comentado. Então, é para desenvolvimento da intelectualidade, do parapsiquismo e da comunicabilidade. Então, ficou o convite também. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar as pessoas para apresentar, debater ou compartilhar as suas autopesquisas na primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2012. As temáticas serão balanço autoconscienciométrico, ciclo autoconscienciométrico, escala evolutiva das consciências e max proexis, parapsiquismo conscienciométrico interassistencial, técnicas de
para técnicas conscienciométricas. Os trabalhos podem ser enviados para a jornada conscienciometria@consus.org.br ou www.consus.org.br. Obrigada. E o verbete eleito para amanhã, afetividade duradoura, especialidade duplologia, a autora professora Vera Stefanello. Obrigado pela sua presença e até amanhã.